Na astrologia védica, a gente tem um recurso que nós pegamos o mapa de nascimento e dividimos em muitos outros mapas, que são chamados de mapas divisionais. Eles são o assunto do último capítulo do meu livro, encheram meu livro de tabelas, mas é um assunto que a gente tem que entender e não decorar. Então, deixa eu explicar como é que funciona e para que servem os mapas divisionais. Vamos pensar no mapa convencional da astrologia ocidental que a gente pensa naquele gráfico em pizza, que é aquele círculo dividido em 12 pedaços de 30 graus, ok? Então, cada signo tem 30 graus. Então, para fazer a primeira divisão, o primeiro divisional, você pega um signo e divide em 15 graus de um lado, 15 graus de outro. Então, essa gera a primeira divisional, a divisional 2. Na verdade, a gente chama o mapa de nascimento de D1, às vezes, divisional 1, que você tem o todo. Para gerar 2, você vai gerar dois pedaços simétricos de 15 graus. Para gerar 3, você vai dividir em 3 pedaços de 10 graus. E assim sucessivamente até chegar na D60, que é a divisional com 60 pedaços, que você vai pegar meio grau. E assim, as divisionais elas têm nomes, do Sancha, Saturdancha, da Vancha, etc. Mas em geral a gente não decora esses nomes, a gente chama de D1, D2, D3, D4. E para interpretação, cada uma desses mapas divisionais, eles têm alguns sentidos, alguns temas. Então, você quer se aprofundar num tema, você procura a divisional relativa a ele. No geral, nos primeiros divisionais, é fácil de se lembrar porque é só lembrar do tema das casas. Então, a divisional 2 tem um tema parecido com a casa 2. É uma divisional relativa à riqueza. A divisional 3 ela tem um tema parecido com a casa 3, que é a casa de coragem, de motivação, casa de irmãos. Divisional 4 também tem a ver com lá e assim por diante. Então, quando você quer ver um tema no mapa, você pode ver o planeta, pode ver o regente, e com a astrologia védica você pode procurar a divisional correspondente para fazer uma análise mais profunda. E a divisional mais famosa de todas é a D9, a que tem a ver com a casa 9, a casa do Dharma. E também tem uma questão, que quando você vai dividindo, eu aqui falei em dividir em 15, em 10 graus, mas dá para imaginar que à medida que a gente avança, você vai para uns números cada vez mais quebrados e as divisões vão ficando estranhas. Então, há divisionais que têm figuras geométricas e divisões de signos mais bonitas, mais simétricas, interessantes, e tem divisionais que têm uma coisa meio bagunçada. E a divisional 9 ela faz muitas simetrias, ela tem muitos sentidos, é, ela é muito interessante de se estudar. Aqui é um exemplo de um desenho que você faz da divisional 9. Aqui a gente tem os nakshatras. Então, a divisional 9 ela é considerada tanto a divisional do casamento quanto a divisional da idade madura. Não que se a pessoa não casar, ela não vai chegar na divisional 9, e sim porque o casamento em sociedades antigas é aquela coisa que te acompanha para o resto da vida. Então, a D9, ela fala como se fosse aquela coisa que você alcança de si mesmo à medida que você amadurece. Então, a relação entre o mapa natal e a divisional 9, a gente fala que é como a TV e como a imagem da TV. Você tem as promessas no mapa natal, mas você tem o profundo, a raiz das atitudes que a gente vê no mundo concreto com as informações dadas com a divisional 9. Então você consegue sempre camadas mais profundas quando você pega as divisionais, embora seja sempre o alerta que o mapa principal é o mapa de origem, é o, a fotografia do céu quando você nasceu. Então, as divisionais nunca sobrepõem, nunca são mais importantes do que o sentido do mapa.
E aí, o complicador do uso das divisionais é uma questão matemática simples. Porque imagine um planeta a 4 graus de um signo. Quando você divide em 15, em 10, você está indo muito longe, mas à medida que os cortes vão ficando cada vez menores, você tem maior chance de que 1 grau para a direita ou para a esquerda faça muita diferença. Quando você tem planetas de trânsito lento, isso não é tão agudo assim se marcaram o teu horário de nascimento um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas quando você pensa na Lua e no ascendente, que modificam muito rápido, à medida que você vai fazendo cortes, as divisionais ficam cada vez mais distantes da realidade, cada vez menos confiáveis. Então, se você fosse realmente ter divisionais confiáveis até a D60, a gente precisaria de alguém com um horário de nascimento de precisão de segundos. Disse que isso na Índia é possível, que tem gente que realmente na hora do parto tem alguém que cuida para ver esse mapa com segundos, mas nós aqui no Brasil às vezes não sabemos nem se nascemos de dia ou de noite. Então, o uso das divisionais acaba ficando apenas para planetas de trânsito mais lento e as divisionais com menos cortes. Mas mesmo assim, ainda é algo que dá para usar, ainda é uma coisa válida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser realmente saber mais sobre o uso das divisionais, eu recomendo o meu livro, que nós temos todas, temos para que serve, as tabelas. E qualquer dúvida, estamos por aqui